Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai realizar o nosso workshop de instrução e conscientização da PCM. A ideia é a gente trazer um overview da ferramenta, uma visão geral, entrar em alguns detalhes aqui do que a gente tem disponível na ferramenta, no quesito de métricas, dados, visualizações, gráficos e como realizar a submissão desses dados para a ferramenta. A gente vai trazer também uma questão aqui de principais erros que a gente tem verificado no comportamento das participantes para poder compartilhar e instruir vocês também. E no final a gente tem aqui um momento para a gente poder tirar dúvidas e discutir alguns pontos que sejam levantados, tá? Então a gente vai passar por essa pauta hoje. Então, primeiro a gente vai tratar aqui da visão geral, vou comentar um pouquinho sobre a ferramenta como um todo. Na sequência, a gente passa, então, sobre o tema das métricas agregadas e depois as métricas dinâmicas, separando aqui tanto por reporte de transação quanto o funil de consentimento. Quem tiver dúvidas ao longo da agenda, eu só vou pedir para que vocês anotem, e aí no final a gente abre um espaço específico para a gente poder tratar dessas dúvidas aqui, tá bom? Bom, então entrando aqui na primeira pauta sobre a visão geral, a PCM ela tem como objetivo trazer uma visibilidade e uma visão geral sobre a saúde do ecossistema do Open Insurance Brasil. Então, ela basicamente se divide entre esses três pilares de métricas agregadas, métricas dinâmicas, infraestrutura e service desk, e ela tem como foco, de fato, dar essa visibilidade e permitir que a gente consiga acompanhar tanto o uso ali e as transações que acontecem dentro do Open Insurance, quanto verificar se de fato as participantes estão conseguindo atuar de maneira correta, estão, por exemplo, fazendo as transações e reportando para a PCM, se o fluxo de consentimento está seguindo como esperado, enfim, dá uma visibilidade de fato como o Insurance Brasil está funcionando. Hoje, aqui dentro do workshop, a gente vai tratar principalmente desses dois primeiros pilares, tá? Então, a gente vai falar aqui das métricas agregadas, que basicamente trazem uma visão ali dos indicadores que são disponibilizados pelas próprias APIs de métricas das participantes. E a gente também vai tratar aqui das métricas dinâmicas, que trazem tanto indicadores relacionados aos reportes transacionais, quanto indicadores relacionados ao funil de consentimento. Então, as etapas que o consentimento passa ali ao longo da experiência do usuário. A PCM, ela possui, então, duas áreas distintas ali dentro da ferramenta. Então, ela possui uma área pública e uma área logada. Na área pública, os usuários eles conseguem acessar informações mais gerais de disponibilidade e performance do ecossistema como um todo. Então, tem alguns dados que vocês conseguem ver ali, mas eles são gerais, não são segmentados por participante, por exemplo. Na área logada, que possui acesso restrito, aí os usuários já conseguem ter acesso a algumas informações um pouco mais detalhadas e específicas da sua instituição. Então, você consegue ver instituição contra instituição, alguns dados um pouco mais aprofundados. Para você ter acesso a essa área logada, é utilizado o mesmo login do diretório, e aí o que é necessário é que você tenha esse papel que está discriminado aqui embaixo, específico da PCM com uma dessas duas funções discriminadas aqui, e a partir desse momento você consegue acessar a PCM utilizando o mesmo login do diretório, tá? E aí você consegue ter acesso a essas informações um pouco mais detalhadas. Bom, na sequência aqui, vamos entrar então no tópico das métricas agregadas, passar pelas métricas agregadas e dinâmicas, começando pelas agregadas, e aí a Marina vai comentar um pouquinho para a gente aqui. Bom dia, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho sobre as métricas agregadas e seus reportes transacionais. E qual que é o objetivo principal das métricas agregadas? Elas foram justamente criadas para avaliar a disponibilidade das APIs
no ecossistema. A consolidação dos dados do portal é sempre feita na data anterior à data atual, por exemplo, hoje, no dia 25. Entrando no portal, vocês só poderão selecionar dados até o dia 24, que é sempre até a data anterior. Isso vai nos assegurar que a sumarização dos dados consolidados venha de uma maneira correta. E como que funciona essa consolidação? A cada 30 minutos, o diretório pinga as APIs dos participantes, de cada um, a API de métrica de cada um dos participantes e traz esses dados para sumarização. Ao longo do dia, a gente teremos 48 chamadas e faremos a consolidação final. E o que a gente busca descobrir com esse ping a cada 30 minutos? A gente busca verificar se os parâmetros pré-determinados pelo regulador estão sendo seguidos, que no caso são 95% de disponibilidade das APIs a cada 24 horas e 99,5% de disponibilidade a cada 3 minutos. E dentro do manual de APIs do OpenSurance, a gente tem o desempenho de respostas mínimo esperado para cada uma das APIs. E, por exemplo, as APIs do tipo de média prioridade, elas têm um tempo máximo de resposta de 1.500 milissegundos, enquanto as APIs de média de alta prioridade têm o tempo de 1.000 milissegundos especificados, enquanto as APIs administrativas terão um tempo de até 4.000 milissegundos. E essas especificações, elas devem ser atendidas em até 95% do percentil de cada uma das suas regras. Pode passar para mim, Bruno? Tá boa. Muito obrigada. E quando a gente entra dentro das métricas agregadas ali do lado não logado, na área não logada, a gente vai ter uma visão inicial sobre um intervalo de tempo que a gente pode selecionar ali dentro do filtro. A gente pode selecionar o conglomerado transmissor e então segregá-los por marca ali no segundo filtro. Um conglomerado que tenha 5 marcas, você vai conseguir selecionar cada uma das marcas e poder analisar as suas respostas de acordo com cada marca especificamente. E quando a gente tem aqui nos nossos big numbers, nos nossos indicadores, a gente também vai ter como ele é construído cada um desses números. Aqui no canto, no ponto de respostas, a gente tem a disponibilidade média das APIs. No caso, ele será calculado pelo availability uptime dividido pelo total availability, vezes 100, que vai trazer o nosso percentil. O tempo médio de resposta, ele é feito a partir do campo average response, e incluindo os campos medium priority, high priority, annotated e unauthenticated. Isso a gente vai fazer uma soma que vai nos trazer a consolidação desse número. Quando a gente vai olhar as chamadas de sucesso das APIs, a gente vai fazer uma conta sobre as chamadas de sucesso dividido pelas chamadas totais. Isso chamando as de sucesso mais as de falha. Aqui no campo de sucesso, a gente também tem a soma dessa quantidade de chamadas de sucesso, que vai vir através dos campos Invocation High Priority e Medium Priority. A gente vai fazer a soma e consolidar esse valor. As chamadas de falha das APIs, elas vão vir pela quantidade de errors que a gente encontrar dentro dessas chamadas. Enquanto o percentil de chamadas de falha, ele é feito 100 menos do valor ali de chamadas de sucesso das APIs, né? Se a gente somar 1,75 mais o 98,25, a gente espera encontrar o valor de 100. Pode passar mais um para mim, Bruno? Obrigada. Na verdade, agora, nesse momento aqui, eu vou roubar a tela, que eu vou trazer aqui a visão dos outros gráficos que a gente tem aqui dentro da plataforma, além desse big number que a gente traz aqui no panorama geral. A gente tem os gráficos de chamadas de APIs bem-sucedidas e aqui a gente tem um consolidado por mês de todas as sociedades participantes. Aqui embaixo a gente vai ter o tempo médio de respostas e também trazendo esse consolidado de uma visão geral. A gente tem a disponibilidade média das APIs, e a gente tem aqui um indicador, né, do que a gente espera de SLA e aquilo que está sendo entregue. Enquanto aqui nas chamadas de APIs bem-sucedidas, a gente vai conseguir fazer uma segregação por participante, né? A gente consegue, tem alguns filtros que a gente traz para trazer uma visão melhor para a gente também pode fazer o download desses dados para verificação. A mesma segregação vai acontecer aqui para as chamadas rejeitadas, no qual a gente também vai conseguir avaliar, também por sociedade participante, e a gente consegue ter uma visão mais granular daquilo que a gente está vendo.
e o tempo médio de resposta das APIs, né? A gente também vai ter esse consolidado por participante e aqui alguns outros filtros para trazer uma visão mais granular dos dados que estão inseridos. A disponibilidade média também, a gente também consegue fazer uma avaliação por sociedade participante e com diversos filtros. E aqui a gente também vai ter o nosso marco, né, para ver o quanto de disponibilidade está sendo atendida. E aqui nesse campo, a gente vai ter o histórico de alterações. Quando que acontece um histórico de alteração? Quando uma sociedade participante encontra, dentro de sua análise das casas, se tem algum dado que foi reportado de forma inconsistente durante um período de tempo, então ela comunica que o secretariado para fazer essa alteração dos dados, mas essa alteração a gente vai entrar ali dentro da apresentação, a gente vai ter alguns itens que vai nos indicar como que essa alteração é feita. A alteração sendo feita vai ficar aqui para registro público de que qual foi o período alterado e quando foi essa data de alteração e qual foi a sociedade que pediu essa alteração. Bruno, você pode voltar para a apresentação, por gentileza? Perfeito. A gente passou aqui um pouco dos gráficos na visão da própria plataforma e agora a gente vai entrar nos erros que a gente tem encontrado aqui do nosso lado de análise. Diversos erros têm sido encontrados, mas a gente categorizou aqui os mais comuns. O primeiro deles é o Previous Day em branco. O campo Previous Day, ele deve estar sempre preenchido e os indicadores são calculados com base no ontem, né? O ontem é o 0, o dia anterior ao ontem é o 1, e o anterior ao ontem é o 2, e por aí vai. Então, quando esse dado vem em branco, a gente não consegue usar ele para construir os indicadores. Um outro item que também ainda sobre o campo Previous Day é a questão de dados mocados. A sociedade participante traz aqui valores fixos para o Previous Day, quando na realidade esses valores deveriam condizer com a realidade dos reportes que estão acontecendo ali, das chamadas em monitoramento. Um outro item agora é entrando na questão do request time fora do padrão. A especificação na área do desenvolvedor nos diz que o formato deve ser um timestamp no padrão UTC, contendo Z no final. Algumas participantes reportam esse campo, mas sem esse Z. Então, na hora de ser construído o indicador, tem que ser feito um tratamento justamente para buscar a padronização de quem tem Z e para quem não tem Z. Assim como o campo request time, ele também não deve vir com um valor fixo mocado da transação, né? Ele deve refletir a realidade do que aconteceu ali no evento. Pode passar mais um para mim? Perfeito, Bruno. No caso, quando a gente encontra um desses itens inconsistente ou algum outro aqui da nossa análise, é feito um pedido de alteração desses dados, mas cabe salientar que ele tem que entrar em caráter de exceção, porque essa alteração ela deve ser aprovada tanto pelo regulador quanto o GT de tecnologia, e ele deve vir sob uma justificativa pertinente. E como que funciona esse fluxo? Vai ter a abertura do chamado no Service Desk, tanto do nosso lado quanto do lado da participante, se ela identificar que estava tendo algum erro do report, no pedido de correção de dados do dashboard. É anexado um JSON com os dados que são necessários correção, e nisso todos os campos devem ser preenchidos, e o request time ele deve corresponder ao dia a ser corrigido. Vai ser analisado esse JSON enviado para a gente. E ele sendo validado, ele vai ser encaminhado para processamento e vai ter o prazo do SLA do chamado. O dado foi processado, foi inserido na plataforma, o ticket é encerrado. E essa informação de alteração vai ficar disponível lá no histórico de alterações da própria plataforma. Bom, obrigado, Marina. Seguindo aqui, então, sobre as métricas dinâmicas, tá, pessoal? Bom, quando a gente entra no campo das métricas dinâmicas, o objetivo aqui é, de fato, contabilizar todas as interações entre as sociedades participantes, tanto cliente quanto server. E aqui a gente olha sobre duas perspectivas, tá? Duas óticas. Uma de transação, que é essa primeira que a gente vai tratar, dos reportes transacionais, e uma de funil de consentimento, que a gente vai tratar na sequência. Quando a gente fala aqui de transação, o objetivo é que toda transação entre client e server
ou na nomenclatura que vocês estão mais habituados entre receptora e transmissora, seja reportada para a PCM e gere um reporte e seja enviado para a PCM. Hoje, pela regra, esses reportes devem ser submetidos sempre até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, todas as transações que, por exemplo, ocorrerem hoje devem ser submetidas até às 6 horas da manhã de amanhã, tá? E como que essa submissão ela é realizada atualmente? Bom, a submissão ela pode ser executada de duas maneiras diferentes. Uma por evento e uma por envio de uma massa de reports. Então, você pode enviar evento por evento que for ocorrendo ali entre as duas sociedades, ou você pode acumular esses eventos e mandar, por exemplo, no final do dia ali por uma massa de reports. Então, a gente vai passar por cada uma dessas modalidades aqui no detalhe. Primeiro, para que esse envio seja realizado com sucesso, tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos aqui. Dentre eles, a gente destaca principalmente que a organização deve estar registrada e devidamente cadastrada ali dentro do diretório, assim como o certificado de assinatura deve estar cadastrado também no diretório a nível de organização. Se esses dois requisitos forem cumpridos, a organização pode então fazer a submissão desses dados utilizando uma dessas duas APIs que estão destacadas aqui na apresentação. Uma API, se ela estiver atuando como client, e uma API, se ela estiver atuando como server. Elas são diferentes aqui, então precisa se atentar com relação a esse ponto. Para os reportes transacionais, só queria destacar aqui também que a gente utiliza essa API que possui aqui no corpo o trecho report-API, tá? Vocês vão ver que ela é bem parecida com a API que utiliza para submeter dados do funil, mas aqui para o caso de dados transacionais, ela precisa conter esse trechinho aqui no meio, tá? Dado uma vez que é realizada, então, a submissão desses dados, tanto o cliente ou o server, por meio dessas APIs, a gente utiliza, então, algum dos campos que são submetidos para poder construir uma chave hash e fazer uma validação dos dados para não permitir, por exemplo, a submissão de dados duplicados. Para construir, então, essa chave hash, são utilizados alguns dos campos que estão discriminados aqui abaixo. Então, a gente tem, por exemplo, o FAP Interaction ID, o Correlation ID, o Server ASID, o Client SSID, o Timestamp e a Origin. Todos esses campos vão, então, compor essa chave hash que a gente vai utilizar para fazer algumas dessas validações de duplicidade de dados. A gente também realiza aqui algumas validações adicionais em relação a essa. Então, principalmente com relação aos endpoints que estão sendo enviados ali no report, no quesito de avaliar se o sufixo e o prefixo daquele endpoint está condizente com os endpoints com os quais a PCM espera receber report. E também é feita uma avaliação se o Server Organization ID é diferente do Client Organization ID. O que isso quer dizer? Em ambiente produtivo, tá? Bom destacar isso. Isso quer dizer basicamente que a gente avalia se a participante não está reportando para a PCM em ambiente produtivo transações dela contra ela mesma. Então, o Server Organization ID ele precisa ser diferente do Client Organization ID para que a PCM aceite esse dado de transação em ambiente produtivo. Tá? Então, a gente também faz essa validação antes de aceitar os dados. Aqui do lado direito, a gente tem, então, um exemplo do payload que deve ser submetido, de quais campos estão inclusos nesse payload. E aí, uma vez que você faz essa submissão por meio de uma dessas APIs, você recebe, então, uma resposta que vai ter o report ID, o correlation ID do evento que você submeteu e um status aqui, que nesse exemplo está como aceito, mas se não for aceito, ele retorna o status de recusado e uma mensagem sinalizando o motivo da recusa, tá? Se vocês acessarem ali a área do desenvolvedor, nas especificações da API e da PCM, tem lá um detalhamento de mensagem por mensagem, qual é o motivo ou o que aciona cada uma delas, e vocês conseguem pegar um detalhe um pouco melhor dessas mensagens, tá? Bom, aqui, a segunda modalidade de envio, então, que eu comentei, que é o envio dos reportes em massa, tá? Aqui, bem semelhante ao caso anterior, vocês também vão utilizar uma dessas duas APIs, que possuem o report-API no corpo da URL, mas só se atentar aqui no final, aqui, ao invés de event, como no caso anterior, aqui é batch, tá? Para poder aceitar a submissão dos dados em massa.
Um ponto importante destacar aqui também é que hoje existe uma limitação, então você pode enviar no máximo 5.000 registros por submissão. Então você pode acumular até 5.000 e fazer a submissão deles de uma vez, mas se exceder esse valor, você precisa fazer mais de uma submissão para essas respectivas APIs. Com relação ao payload que deve ser enviado, ele é bem semelhante ao caso de evento único, com uma leve modificação aqui, que basicamente o Organization ID deve ser enviado no topo do payload e na sequência uma lista com cada um dos eventos que estão sendo reportados, tá? Uma vez que é feita então essa submissão em massa, vocês também recebem um retorno se cada um dos reportes foi aceito ou não, numa array. Então ele vai retornar correlation ID por correlation ID, trazendo o status, se aquele reporte foi aceito ou não, e se ele não foi aceito, ele também vai trazer as mesmas mensagens para vocês poderem identificar qual foi o motivo e sanar esse problema. Tá bom? Bom, quando a gente entra então ali para o front-end da PCM, quando a gente fala de métricas dinâmicas, a gente tem alguns filtros que a gente consegue utilizar, e aí na sequência, assim como a Marina fez, a gente também vai dar uma olhada ali na própria plataforma na sequência. Então, com relação aos filtros que a gente consegue, primeiro, filtrar com relação ao conglomerado, tanto de sociedade transmissora quanto receptora, e uma vez que foi feita essa seleção, você consegue selecionar qual marca desses conglomerados você gostaria de avaliar. Então, você consegue fazer essas seleções. Na sequência, você consegue selecionar aqui se você quer olhar dados de alguma fase específica, então fase 1, 2 ou 3, assim como você consegue selecionar qual endpoint você gostaria de avaliar. Então aqui, abrindo, você tem a lista de todos os endpoints e você consegue selecionar aquele no qual você gostaria de avaliar os dados. E por último, a gente tem um filtro aqui com relação ao status code dessas requisições. Então, se, por exemplo, você gostaria de avaliar apenas dados de respostas bem-sucedidas, você consegue filtrar aqui por respostas que obtiveram o código entre o 200 e 299. Se você gostaria de, por exemplo, avaliar só requisições que tiveram algum tipo de erro ali do cliente, você consegue também filtrar esse outro conjunto de status code e avaliar ali dentro da PCM. Então também tem essa quebra que você consegue dar uma olhada ali. Com relação às métricas que a gente tem disponíveis para as métricas dinâmicas, a gente consegue visualizar aqui, então, inicialmente, o total de requisições transacionadas, e aí, na sequência, uma quebra entre requisições de recepção e de transmissão. Então, a gente consegue ter essa visibilidade. Quantas dessas requisições tiveram sucesso e quantas não tiveram sucesso. Aqui a gente consegue ver o tempo médio de resposta em milissegundos, que também é um dado que vocês reportam ali pela API, e aí a gente consegue dar uma visibilidade de qual porcentagem desses reportes que estão dentro do limite de tempo de resposta. Então, a Marina até comentou ali os limites de 1.000 milissegundos, 1.500 e 4.000 milissegundos, dependendo da prioridade do endpoint. A gente consegue ter uma visibilidade aqui de quantos dessas transações estavam dentro do limite de tempo e quantas estão fora aqui, completando os 100%, tá? Aqui na sequência, a gente consegue ter algumas visualizações em relação à disponibilidade dos endpoints em alguns diferentes períodos, tá? Então, a gente consegue ter a visibilidade da disponibilidade nas últimas 24 horas, no último mês e nos últimos 3 meses. É só importante salientar que para cada um desses intervalos a gente tem critérios distintos que são exigidos aqui, de 85%, 95% e 99,5%. Então, por isso que a gente traz justamente essas 3 quebras de intervalo para a gente poder analisar. Bom, abrindo aqui então, de fato, na PCM, só para a gente dar uma olhada também nos gráficos que a gente tem disponível, aqui no topo são os filtros que eu comentei e as métricas. Aqui a gente consegue ver então a quantidade de requisições que a gente tem e de acordo com o status que ela obteve, que é o mesmo filtro que a gente consegue aplicar aqui, mas a gente consegue ter uma visualização em gráfico dia a dia, quantos requisições tiveram, por exemplo, status 200 até 299, com resposta de sucesso,
ou erros de servidor e etc. Aqui a gente consegue ver diariamente qual o tempo médio de resposta que foi reportado para a PCM. Então, a gente consegue avaliar se esse tempo médio está adequado, se ele está crescendo ou está, enfim, diminuindo. A gente consegue ter um acompanhamento diário desse dado. E aqui a gente consegue ver quantas sociedades participantes estão dentro dos critérios ali de disponibilidade nessas faixas. Então, abaixo de 95%, e aí a gente tem aqui diversas faixas de 1% até chegar a 99%, e aqui a gente tem duas faixas que vão de meio em meio por cento até 100%. Então, aqui são algumas visualizações que a gente consegue ter na área pública em relação aos gráficos das métricas dinâmicas, tá? Aqui na sequência, a gente até tem um detalhamento aqui das métricas, dos gráficos que estão disponíveis, com um descritivo deles, assim como nas métricas agregadas, mas aí vocês podem consultar eles posteriormente, se necessário. Bom, e aí como é feito, então, a auditoria desses dados das métricas dinâmicas para, caso necessário, seja feito o acionamento das participantes para poder sanar alguma pendência? Então, basicamente, são feitas aqui duas avaliações. A primeira, denominada aqui por A, são as auditorias PCM versus PCM. Então, a gente avalia se tem alguma pendência de server, ou seja, tem reporte reportado pelo cliente, mas que o server não reportou. Então, a gente aciona a participante que está com essa pendência para poder fazer a submissão desses dados. O contrário também é válido. Então, se teve alguma submissão, algum reporte relacionado ao server, mas que o cliente não reportou. Então, a gente também aciona a participante para poder fazer a submissão dessas pendências, desses dados que estão pendentes. A gente também faz essas verificações que estão denominadas aqui por B, que são verificações de reporte PCM versus funil. Ou seja, se tem algum reporte feito no funil de consentimento, que a gente vai passar na sequência, mas que não foi reportado dentro das métricas dinâmicas, a gente também faz esse acionamento. E se teve dentro do server, e se teve algum reporte no funil pelo cliente, mas que não foi reportado pela participante dentro das métricas dinâmicas, a gente também faz esse acionamento para poder suprir essa demanda. E como que é feito esse acionamento? Basicamente, a gente informa o participante que está com essa pendência e com esses dados em abertos. A gente envia, então, para a participante um anexo contendo todos esses campos aqui para que ela consiga, de fato, identificar qual transação está pendente e consiga fazer a submissão desses dados via API. Então, as mesmas APIs que eu mostrei anteriormente, que são utilizadas regularmente para poder fazer a submissão desses dados, deve ser utilizada para poder suprir essas pendências, enviando os dados que a gente identificar e que a gente, porventura, precisar acionar participante para poder sanar todas essas pendências, tá? Então, principalmente dessa maneira que é feita a auditoria e a avaliação de pendências, e assim que é feita o acione das participantes para poder saná-las. Bom, na sequência aqui, então, passando pelas métricas dinâmicas, mas agora funil de consentimento. Como eu comentei, as métricas dinâmicas elas possuem o objetivo de avaliar ali as interações das sociedades participantes, mas agora a gente está olhando sobre uma segunda ótica, que é justamente as etapas ali do consentimento dentro do funil. Então, a ideia é que a gente consiga criar um funil, após o reporte dos dados, semelhante a esse, com exceção dos dois últimos passos, que podem ser maiores do que as etapas anteriores, mas a ideia é que pelo menos da criação até o consentimento recebido, os dados gerem um funil semelhante a esse, tá? E a ideia aqui é justamente a gente conseguir avaliar o fluxo de atualização desse consentimento, desde a criação dele até a expiração, revogação, ou avaliar se não está chegando a essas etapas finais, ele está tendo algum empecilho no meio do processo para a gente conseguir, de fato, identificar algum eventual problema e conseguir, junto com a participante, identificar o que está acontecendo, né, para poder sanar esse problema. Bom, dado que esse funil ele passa por todo um fluxo ao longo da experiência do usuário, a ideia aqui é que cada etapa, cada nova etapa desse consentimento seja reportada para a PCM. Então, cada atualização do status desse funil ou
cada vez que ele for acessado ou tiver um refresh token aqui, isso deve ser reportado para a PCM, da mesma maneira que a gente falou ali nas métricas dinâmicas, e a gente vai mostrar com detalhe na sequência. Aqui a gente tem, então, todas essas etapas que englobam o processo ali, o fluxo do consentimento. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo as etapas do lado de client, que vão desde criação do consentimento, redirecionamento para a transmissora, até ele retornar para a receptora e fazer fazer o uso, né, desse consentimento por um tempo ali e finalizar ou com a revogação ou expiração. E aqui do lado do server, a gente tem algumas etapas também que são bem semelhantes à de client, mas a gente tem algumas etapas adicionais aqui. Então, desde que ele é redirecionado para a transmissora, ele precisa passar, por exemplo, pela autenticação, ele precisa passar pela autorização desse consentimento ou rejeição, como pode ocorrer, até ele ser, de fato, redirecionado ali para a receptora e continuar o fluxo normalmente. Então, aqui a gente tem essas 20 etapas que estão separadas tanto pelo lado do cliente quanto pelo lado do server. E como vocês podem olhar, tem etapas que acontecem dos dois lados e devem ser reportadas por ambos, tá? Então, é assim que a gente consegue fazer algumas validações também, que eu vou mostrar na sequência. Bom, aqui a gente tem uma visão um pouco mais geral de como essas etapas que eu mostrei anteriormente ali na tabela estão presentes no fluxo de experiência ali do usuário. Então, a gente tem desde a criação do consentimento, quando o usuário, por exemplo, seleciona a sociedade transmissora na qual ele quer trazer os seus dados, até, de fato, selecionar o que ele quer incluir nessa transmissão, ser redirecionado para a sociedade transmissora, fazer a autenticação, ou porventura ter uma falha de autenticação, é algo que a gente também recebe aqui no fluxo de consentimento, ter a autorização de fato desse consentimento, ou a rejeição, também é algo que a gente precisa ser reportado, que precisa ser reportado aqui para a PCM, até ele ser direcionado de volta para a sociedade receptora e ter o consentimento ali, o token recebido, né? E aí, a partir desse momento, o consentimento está ativo e gerado com sucesso. Aqui a gente tem, então, algumas etapas intermediárias, que aí são usos desse consentimento, acesso ou mesmo atualização desse token, até por, no final, a gente ter, por exemplo, ou a expiração ou a revogação desse consentimento, como está mostrado aqui nessas últimas 3 etapas, tá? Então, essa é uma visão um pouco mais macro de como esse fluxo de atualização das etapas do consentimento devem acontecer de acordo com as ações ali do usuário. Como é feita, então, a submissão desses dados do funil de consentimento? Aqui, vou até passar um pouco mais rápido, porque ela é bem semelhante com os dados das métricas dinâmicas, tá? Então, a gente também vai ter alguns requisitos que precisam ser cumpridos, semelhantes ao caso das métricas dinâmicas, como, por exemplo, a organização cadastrada no diretório e ter a assinatura devidamente cadastrada no diretório. Aqui a gente tem as duas APIs que permitem que seja realizada a submissão desses dados, só reforçando aqui que as APIs de funil possuem aqui event-API no corpo delas, tá? Então, elas são ligeiramente diferentes das APIs das métricas dinâmicas, dos reportes transacionais. Aqui elas possuem event-API no corpo da URL, tá? Também são avaliados aqui algumas questões relacionadas a hash para evitar duplicidade e também para evitar que sejam reportados dados da organização contra ela mesmo em ambiente produtivo, assim como eu comentei anteriormente. Aqui está um exemplo de como deve ser realizado o payload, quais campos devem ser submetidos, e aí também vai ser retornado uma mensagem de aceite ou não com a justificativa desses respectivos status, identificando cada um dos eventos reportados pelo Correlation ID. Nesse caso que a gente está comentando aqui, a gente está falando de evento, envio de evento único, mas a gente também pode ter aqui o evento, a submissão de eventos em massa. Então, a gente também vai ter as duas APIs de client-server, com a mesma
parte aqui event-API no corpo da URL, só que no final a gente tem uma leve modificação aqui, que eles têm -batch no final, para identificar justamente que a submissão está sendo realizada em massa e não em evento único. A gente também conta com o mesmo limite de 5.000 registros que podem ser enviados em cada submissão, assim como nas métricas dinâmicas. E aí aqui a mesma modificação acontece na estrutura do funil de consentimento. Então, no payload, o Organization ID vai aqui no topo e, na sequência, uma lista com todos os eventos que estão sendo reportados. Nesse caso, a pessoa também recebe como resposta o status de cada um, o status de aceite ou recusa de cada um dos eventos que foram submetidos. Se for recusado, as respectivas mensagens de justificativa para a pessoa conseguir sanar o problema e fazer uma nova submissão desses dados. Tá bom? Bom, quando a gente olha aqui para o front-end do funil de consentimento, a gente tem aqui algumas métricas disponíveis. Então, a gente consegue ver consentimentos com falha de autenticação, consentimentos que foram revogados naquele período, consentimentos rejeitados. Então, durante a jornada, ele teve a rejeição do fluxo, ele foi interrompido. Quantos consentimentos a gente teve iniciados nesse período e concluídos, ou seja, recebidos pela sociedade receptora com sucesso? Quantos desses consentimentos foram finalizados com sucesso? Que é esses concluídos em relação aos iniciados. E aqui a gente tem o total de consentimentos que tiveram um refresh token ou recurso acessado nesse intervalo. Então, aqui só reforçando, o funil de consentimento ele tende a seguir um formato de funil, com exceção das etapas de refresh token e recurso acessado, no qual cada vez que esse recurso for acessado, ele deve ser reportado para a PCM. Então, se um consentimento ele for acessado 10 vezes, isso deve ser submetido para a PCM 10 vezes. E aí, por conta disso, essa etapa é natural que fique maior o número em relação às etapas anteriores. Mas, no geral, o restante deve seguir, de fato, esse padrão de funil no fluxo ali do consentimento, tá? Bom, aqui a gente tem também os principais gráficos que a gente consegue ter visibilidade, que basicamente eles trazem a quantidade de eventos que foram reportados para a PCM, tanto do lado de server quanto do lado de client, para cada uma das etapas que eu comentei anteriormente. E a gente tem um segundo gráfico aqui que avalia só do lado de server para as etapas específicas de server. Então a gente consegue ter uma visibilidade clara ali daquele formato de funil que eu comentei anteriormente. E quais são os principais erros que a gente tem verificado que estão ocorrendo na submissão dos dados do funil? Bom, como eu mostrei ali no fluxo da criação e uso desse consentimento, as etapas elas possuem uma dependência entre elas. Então, aqui nessa tabelinha da direita, a gente consegue verificar, por exemplo, para que a etapa 7 ocorra, precisa necessariamente acontecer a etapa 1 até 4 e a etapa 6. A etapa 5 não é requisitada porque ela é uma falha, mas pelo menos a de 1 até 4 precisa ocorrer e a etapa 6 também. A mesma coisa, vamos pegar aqui a etapa 15, por exemplo. Para que a 15 ocorra, precisa ocorrer de 1 a 4, a 6 e a etapa de 8 a 14. São requisitos para que a etapa 15 ocorra. Mas o que a gente está verificando é que na submissão dos dados pelas participantes, não estão sendo submetidos todas essas etapas de um mesmo consentimento. Então, aqui, por exemplo, foi submetido uma etapa de autenticação, falha na autenticação do usuário, mas para isso precisaria ter sido submetida a etapa de redirecionamento desse usuário, que não foi submetida. Então, aqui foi submetida uma etapa posterior desse fluxo de consentimento, sem ter sido reportada a etapa 4, por exemplo. Então, tem etapas sendo puladas que não poderiam ser puladas. Então, aqui é um erro que a gente tem encontrado e que precisaria ser sanado, e algo que, inclusive, a gente aciona os participantes quando a gente verifica que isso vem ocorrendo, tá? Então, só para vocês, que vocês fiquem atentos para que, de fato, siga o reporte de cada uma dessas etapas do funil de consentimento. Outros erros comuns que a gente vem observando aqui. Reportes não espelhados, ou seja, reportes que acontecem do lado de cliente, mas não estão reportados do lado de server, ou vice-versa. Então, isso é um erro que também a gente observa e acompanha aqui do nosso lado.
O preenchimento incorreto do Correlation ID. Então, o Correlation ID ele deve ser gerado seguindo esse padrão definido e ele deve ser exclusivo para cada etapa reportada. Só que a gente tem verificado reportes que estão com Correlation ID. Esse é um caso real que a gente pegou, teste-insurance-2. Então, não está adequado, não está de acordo com o padrão definido, e aí, consequentemente, acaba gerando problemas ali no armazenamento desses dados. E outra despadronização que a gente vem encontrando aqui, assim como a Marina comentou lá nas métricas agregadas, é com relação ao request time, que basicamente alguns reportes não estão no padrão UTC. Então, se eles estiverem no padrão UTC, eles vão vir com esse Z no final do horário, né? Mas a gente tem recebido alguns reportes que não estão nesse padrão e aí acaba tendo um descasamento ali entre os dados. Então, só para vocês também se atentarem com relação a esse ponto. E por fim, para a gente fechar aqui, queria trazer também a mesma visão que a gente trouxe ali para as métricas dinâmicas com relação à auditoria desses dados. Então, como é feita a auditoria desses dados? A gente faz então um confrontamento funil versus funil. Então a gente verifica quais etapas do funil foram reportadas do lado de server que não foram reportadas do lado de cliente e vice-versa. Mas a gente também faz essas análises desses erros comuns que eu comentei anteriormente. Então a gente verifica se tem etapas que estão sendo puladas no reporte, ou então se o correlation ID não está correto, não está adequado, a gente faz essas verificações e aí a gente também reporta para a participante para que seja feita a correção, também enviando os dados corretos por meio da API que a gente apontou anteriormente. A gente também faz algumas verificações cruzadas entre funil e as métricas transacionais da PCM. Então, a gente verifica se tem o que foi reportado ali como métricas transacionais, mas que não foi reportado aqui do lado do funil, a gente aciona o participante para que seja feita também a correção desses dados e a submissão dos dados que estão faltantes ou incorretos. E aí, da mesma maneira que é feita ali nas métricas dinâmicas, a gente envia para a participante um anexo contendo o detalhamento das pendências e qual é a etapa do funil que a gente identificou que tem algum problema ou alguma pendência, e aí a participante faz o envio desses dados ali por meio da API para a gente poder fazer a correção aqui na PC. Bom, pessoal, a gente queria então passar essa visão geral em relação às métricas dinâmicas agregadas de funil de consentimento. E aí agora eu queria abrir o espaço de fato para dúvidas e discussões para a gente poder conversar aqui e tirar dúvidas de vocês. Vitor, Olá, tudo bem? bem você. Tudo jóia. Eu tenho recebido uns chamados de vocês de divergência entre agregados e transacionais. Aí a minha dúvida é assim, esse é um ponto de atenção para eu corrigir daqui para frente ou eu preciso ajustar o passado? E se eu preciso ajustar o passado das agregadas, como? Chamando a API, abrindo o chamado? Essa é a minha dúvida. São dois cenários diferentes, né? No caso das agregadas, vai seguir aquele fluxo que eu mostrei ali no início, de abertura do chamado e o envio do payload em um zip com todas as informações corrigidas. A correção das métricas transacionais é feito pela API que a gente aponta geralmente no chamado. Ah, tá devendo em server ou tá devendo em client. E sim, há a correção dos dados retroativos, sim, porque justamente a gente faz a análise a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então, hoje, no dia 25, uma participante pode ter submetido dados retroativos e você acabar caindo nessa pendência. Então, você também acaba sendo chamado a corrigir esse dado que outra participante falou que aconteceu de transação entre vocês. Então, sim, acontece sim a correção dos dados retroativos. Eu acho que a dúvida dele foi mais em relação à diferença, né, Vitor, das agregadas para as dinâmicas, né? Não é nem É que eu tanto perdi o o comecinho da dessa dinâmica. reunião, vou ter que assistir o vídeo Tá. para eu ver como abrir o chamado e esse esquema do zip que vocês comentaram. Onde que Vitor, vai então ficar assim, disponível esse vídeo para assistir depois? é um acionamento que a gente tem feito, tá? Aí a gente pegou alguns casos assim, né? Que a participante, durante um período, estava com a API de admin fora, e aí não tinha dados, ou até mesmo a API estava com dados em branco. Tá?
Aí você pode seguir esse fluxo que o Bruno colocou na tela, tem uma fila específica ali do Service Desk, tá? Catálogo de serviços, incidentes, portal OpenSuras, correção de dados no dashboard, tá? Aí tem a instrução aí para ser feito um arquivo JSON por dia, tá? Ser corrigido retroativamente. E o request time deve estar preenchido referente àquele dia daquele JSON que você vai atualizar, tá bom? E todos os campos preenchidos ali, inclusive, né, previous days, né, todos os campos de chamada, high priority, unauthenticated, e etc. ali, tá bom? Tá joia, muito obrigado. Alex, o do Alex foi falando. Oh, desculpa. Bom dia. Opa, beleza? Bom dia. Beleza. Tem uma dúvida aqui quanto à chave utilizada para fazer esses matches, sabe? Principalmente ali nas métricas transacionais. O consentimento, FAP. Pode colocar naquele slide ali, Bruno, da fase 2. Se puder também emendar uma outra aqui, ó. Uma dúvida no slide ali daquelas precedências dos steps, sabe? Da ordem ali de precedência, né? Tá, vamos por etapas aqui. Vamos primeiro no. Aí você está perguntando em relação à fase 2, é somente vamos falar assim, o report, né? Sem ser o evento que é o funil, né? Pode passar aí, Bruno, na próxima. Acho que é o próximo que tem a. É o último antes de migrar para a parte de funil. Isso. Beleza. Aí, cara, basicamente a gente, né, olha se alguém reportou em client e não tem a contraparte em server ali daquele consentimento, a gente aciona participante, tá? E vice-versa. A gente até colocou aqui, né, o FAP Interaction ID, né, ele tem caráter opcional para algumas APIs hoje, né, está em backlog aí a implementação obrigatória para todos, né, vai ser um reforço, mas é um dos campos também que a gente analisa, tá? Então ali, obrigatoriamente, o consent e a data. Timestamp. Isso. A gente vê se teve esse consentimento no dia de hoje, se ele está acontecendo em client, se ele está acontecendo em server também. Uhum. O campo consent ID ele vem numa métrica transacional dentro de um additional info, né? Esse cara eu não Isso. tenho certeza se ele é validado, né, ali na entrada do report. Porque Não, se ele for, tem até que ver nos históricos que eu tenho aqui, se ele aceitar, se a plataforma aceitar um report sem essa chave, né, provavelmente nas análises de vocês vai ficar faltando, né, um report de uma das pontas, enquanto ele está na base, né, somente sem o consentimento, sabe? É tipo, se eu tentar mandar novamente, ele vai dar um descartado falando que está duplicado. Eu a acho que questão do duplicado, ele vai entrar ali naquela hash, eu acho que é um slide anterior, Bruno, não, mas que aqui, mais um. assim, acho que ele está trazendo assim, que a ferramenta aceita um report com consent ID vazio. Isso, mas se eu não me engano, ele é obrigatório para as APIs de fase 2, que há essa relação de transação entre uma sociedade e outra, daí ele é obrigatório a submissão. Acredito que seja Então, por obrigado. isso que a gente consegue pegar. Agora, para as APIs de fase 1, a gente não olha para o campo de consent ID, até porque não tem porquê, né? É uma consulta do produto vai acontecer justamente nas APIs de fase 2. E se você reportar de forma corretiva, assim, né? Fazendo um reporte que você viu que faltou o consent ID. Quando você mandar, a chave vai ter esse consent, vai diferenciar da chave inicial, então ele não vai recusar. Tá? Faz um string com a concatenação de todos os campos que estão aqui embaixo no lado esquerdo inferior ali. No caso aí ele não entra, né? O consentimento. Na hash de submissão, não, só depois quando a Tá. gente vai ver o depara.
entre uma base e outra. Entendi. Por exemplo, Tá. se eu mandar o consentimento, o report está igualzinho, todo o Uhum. FAT, communications, esses 6 campos aí que formam o hash, né? Só corrigindo ali o consentimento, né, que ficou faltando. Aí, se eu submeter ele vai me retornar duplicado, sabe? Eu acho que a gente pode ver com o pessoal desenvolvedores, né, se de fato a PCM aceita um reporte de fase 2 sem um consent ID, né? Eu entendo que não, Também. mas caso aceite, né, pode haver esse caso em que a pessoa precise de fato fazer um report, só que dessa vez com consent ID, né? Mas eu acho que é algo pouco provável, porque eu não acho que ela aceite um report sem o consent ID, né? Eu acho que você seria barrado no seu primeiro report ali. Boa. Mas a gente pode confirmar ali com o pessoal. Beleza. Se puder mais uma aí, Essa outra era do funil aqui, né? era ali na precedência dos steps, né? Acho que teve um slide aí que falava da precedência, né? Tipo, se eu mando o step, tem que ter. Acho que é esse mesmo. Aí, por exemplo, essa validação que está tendo ali é um report aí, é um batch, né? Acho que não necessariamente ele vai vir, pelo menos na solução das casas, ele vai vir no mesmo lote, né? Ele pode vir em lote diferente. Essa validação é feita dentro do mesmo lote que está recebendo ou isso é feito posteriormente? Não, é feito posteriormente mesmo, assim. Tipo, eu tenho esse exemplo aí, mas a gente olha para a base como um todo, assim. Então, até pode acontecer, por exemplo, de você reportar um evento que aconteceu antes, depois, né? Mas o que importa é que o timestamp esteja na ordem correta, né? Então, por exemplo, você faz um batch que fala que o sentimento foi autorizado agora, depois você fala que ele foi criado, né? Mas desde que o timestamp dele ser criado esteja corretamente antes, né? Porque o procedimento foi criado depois que foi autorizado, aí tá tudo certo, né? A gente olha posteriormente, assim, olhando a base como um todo, né? Não um plot em si. Rodrigo? Oi, pessoal. Eu tenho 3 duvidazinhas, tá? Uma delas eu até mandei para o Service Desk, mas a gente pode tentar aproveitar se quem ainda não teve retorno, né? Métricas agregadas, pensando, né, que é uma dúvida que eu mandei lá, como que entra a fase 2 e fase 3 e como fica a exposição dos endpoints, né, se são todos com medium priority, se for o caso. Temos essa visibilidade? Se entra ou não entra, essa é a dúvida. Isso. Eu acho que não, né? Mas a ideia é que na Page Metrics você liste todos os endpoints da empresa, né? Então, todos os endpoints você disponibiliza. A questão da prioridade, tem um manual da SUSEP, aí a tabelinha apresentada um pouco mais cedo na apresentação, mas eu posso linkar aqui no chat também. O manual da API da SUSEP, na página 7, se não me engano. Aí, de fase 2, elas estão divididas no manual da SUSEP entre dados cadastrais, transacionais e API de consentimento, né? Mas, na verdade, é tudo média prioridade, né? Então, tudo tem a mesma prioridade, assim. Ah, tá. Então tem no manual, porque no manual que está no diretório, né, lá do desenvolvedor, não tá só constando fase 1, entendeu? Então, tentei pesquisar em alguns outros manuais e não vi exatamente, especificamente sobre a interação entre a API de métricas, né, e essas informações, tá? Não consegui fazer essa ligação, então por isso que eu até que abri o ticket, tá? Mas entendi. Então, no teu manual que ele define como média prioridade, né? Então, provavelmente não deve estar no site do desenvolvedor, está num outro site, né? Que deve ser no site da SUSEP, falando sobre isso, né? Sei lá, o manual no escopo de dados não está. Depois a gente pode perguntar lá onde está esse material. Se você tiver o link aí, pode me passar. Foi um que eu mandei um pouco acima, a penúltima mensagem aqui no chat, Entendi. esse do Vi Cove.br. aqui no chat. Página 7, você mandou aqui. Legal. Beleza, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá?
Muito bom. A segunda dúvida aí nesse material, aí, como você mandou material que não tinha visibilidade, a gente tem como detalhar melhor como se cada endpoint entra, por exemplo, se unauthenticated, unattended, a gente tem algum manual que explica exatamente o que entra em cada uma, cada API, se é API de fase 1, de fase 2, a gente tem nesse manual também? Esse Não, esse detalhamento? manual da SUSEP não entra nessa questão da API de métricas, né? Eu acho que tenho certeza se a gente descreve isso na API de métricas em si e Isso eu no não encontrei portal. nem naquele docx, sabe? Aquele docx que fica relacionado, não sei se ele está desatualizado, ele não tem essa especificação por API, por exemplo, né? Uhum. Aí o que vocês recomendam? Como que a gente levanta essa dúvida? Bom, acho que se você encaminhar pelo Source Desk, a gente pode pautar isso Uhum. no GT, né? E aí a gente gera ali um parecer, né? Mas eu imagino que... bom, a gente vai discutir lá, né? Mas eu acho que vai ser Beleza. algo na linha, assim, de autenticar as APIs ali que tem o fluxo do FAP, né? E, enfim, Uhum. a gente... Legal. É só que eu estou puxando, né, como vocês estão puxando essa parte, né, da plataforma, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma revisão, né? E o terceiro ponto é sobre sobre o funil Step de Resource Accessed. Só para morrer de certeza, tá? É relativo à chamada de cada endpoint de produtos na fase 2, correto? Então, sei lá, um patrimonial, um life pension, uma coisa assim, um policy info, né, um claim, alguma coisa assim, a gente tem que reportar, correto? Eu não tenho certeza se isso está definido em alguma documentação já. Não posso estar contradizendo, mas eu posso estar contradizendo alguma documentação, mas eu acho que sim, viu? Eu posso confirmar também. Uhum. É só porque tem o mesmo nome, por exemplo, da API de recursos, né? Então, teve um workshop mais anteriormente, né? Então, foi passado, mas não sei se ficou 100% claro, revisitando agora com mais tempo, né? Vendo aí esse material novo que vocês estão passando para a gente. Eu acho que seria bom dar uma revisitada só para ter certeza, tá? Mas não tem problema, a gente toca um bate-papo iniciando por um ticket lá só para morrer de certeza. Se a gente não consegue ver isso agora, sem problema, tá? Não, obrigado. Beleza, Rodrigão. Vitor, Bom, a minha dúvida é muito próxima da que o Rodrigo levantou aí, tá? É, a gente está com um chamado ali de divergência nas agregadas e dinâmicas e a disparidade dos números são muito grandes. O que eu queria entender era em relação a esses números deveriam realmente estar próximos um do outro e quais endpoints que a API de admin deveria levar em consideração para gerar o número de invocations lá e quais endpoints a gente leva em consideração para gerar as métricas dinâmicas. E essa questão da documentação que ele comentou também ressalto que é realmente um pouco carente assim de documentação na facilidade de achar, eu digo. Tanto nas métricas agregadas quanto nas dinâmicas, né, do reporte que você envia, quanto que você disponibiliza na API de Admin Metrics, o scope são todas as APIs, né? Então, fase 1, 2 e 3. E os números eles deveriam estar próximos um dos outros, realmente, dado um período fixo? tanto que sim, né, Adriano? A Sim, gente até pegou assim, alguns casos, né, que a participante alegou que ela tinha um ping de monitoração nas APIs de fase 1 dela para ver se estavam disponível, né? E aí esse era um grande causador da variação. Mas se ocorreu a chamada, né, nas agregadas, também deveria, né, esse valor deveria estar refletido nas dinâmicas ali, né? Corrigir se estiver errado. Tá. As dinâmicas, é, elas não
não leva em consideração somente os endpoints da fase 1, você comentou que elas levam em consideração também os endpoints de todas as APIs. É isso, né? Isso. O Dinâmicas, no caso, é aquela que você envia, né? Aí tem ali num campo de endpoint que você disponibiliza ali qual que é de fato o endpoint que está sendo chamado, né? Uhum. E é esperado que ali você coloque, assim, tá incluso fase 1, 2, 3, né? Espero que você reporte todas as chamadas. Isso, e Essa nas da... dinâmicas, para fase 1, a contabilização ela é feita de uma forma diferente, porque como a fase 1 é um produto, é um dado aberto, é o cidadão indo lá e consultando o valor, então a gente verifica se teve acesso àquele endpoint. A gente também tem um batimento que bate em todas as APIs de fase 1 dos participantes, justamente para que não apareça o item 0. Então, todos os participantes que têm APIs de fase 1 em produção, o nosso robô já tocou nele, se eu não me engano, até meia-noite do dia anterior, justamente para gerar um report para o participante submeter e não aparecer como 0 lá na plataforma de coleta de métricas. Mas caso o participante não envie, a gente acaba fazendo um pedido que ele envie esse dado, porque a gente sabe que aconteceu essa chamada. Então, para a fase 1, a análise é um pouco diferente do que acontece para a fase 2. Para a fase 2, a gente vai validar se uma participante reportou que teve essa transação com você. Então, caso haja o cenário em que nenhuma das pontas não enviou o dado, a gente não consegue saber se aconteceu. Enquanto na fase 1 a gente sabe porque a gente tem um robô que faz esse heartbeat todo dia. Entendido. Muito obrigado. Paulo? Boa tarde, pessoal. Uma dúvida, na verdade, em relação ao roadmap aí da PCM. Anualmente a gente tem aquele relatório onde, assim, eu queria saber se existe uma expectativa de que esse relatório anual ou seja substituído ou que todas as informações nele constantes saiam da plataforma. Tem isso no roadmap? Tem alguma ideia em relação a isso? Se diz em relação ao relatório enviado ao Anual, regulador, né? aquele relatório anual que as empresas são obrigadas ali entre janeiro e março disponibilizar. Lá no passado, em 23, chegou a ser ventilado que a PCM teria esse objetivo, mas ao longo do tempo eu não lembro em GT de a gente ter comentado a respeito, como a gente está falando aqui especificamente da PCM, saber qual o roadmap em relação a isso. Se existe essa possibilidade desse relatório ser até substituído dentro da própria plataforma, as informações sendo extraídas dali, ou se as empresas passariam a extrair essas informações dali e não a substituição do relatório, ou seja, o relatório permaneceria, a gente obtendo... Seria essa a dúvida. Aqui, sim, a gente teve essa discussão junto ao mercado. A preocupação realmente foi ali perto de dezembro, né? Na verdade, estava bem em cima, inclusive, da entrega do relatório. E a gente trouxe para a estrutura, para o backlog. Qual é o ponto? O ponto é que existem alguns itens de filtro e prioridades no backlog que não permitiram a gente ainda chegar nela no formato ágil para fazer ali a priorização. Eu vou ficar com essa pendência aqui, essa e a da documentação. Toda a visão de documentação, gente, já no próximo GT Tecnologia a gente tem que pautar para tratar isso e melhorar essa documentação, deixar mais acessível. E esse ponto do relatório a gente tem que levar no GT novamente versus o backlog atual, para ver se é implementável ou não. Agora, na época que a gente discutiu, a gente estava com o fornecedor anterior e tinha algumas dores, né? A gente já superou isso. Está na hora de a gente bater nisso aí também. Obrigado pelo ponto. A gente precisa fazer esse debate nos próximos GTs aqui para garantir que, se for aprovado, até o final do ano isso entre. Excelente. Obrigado, Francisco. Não. Felipe? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Fala, Lucas. Boa tarde, beleza? Olha, olhando a apresentação aqui, vi que aqui as métricas agregadas, elas contemplam todas as APIs, né? Independente de fase 1 ou fase 2, até mesmo fase 3.
E aí a gente tem um chamado aqui, e aí eu fiz esse questionamento justamente porque a gente tentando fazer ali a verificação dos números, quando a gente tem acesso ao agregado, a gente não consegue separar da fase 1 fase 2, tudo junto, né? Então, quando a gente vai lá no analítico, aí a gente consegue ali fazer por fase, por exemplo, e aí, às vezes, o número pode confundir, a gente tem um número total lá no agregado, quando a gente vem para o analítico, a gente não consegue saber se realmente ali é o de fase 2 ou de fase 1, ou o que está faltando. E aí eu fiz esse questionamento também no próprio chamado, e aí vocês responderam, e a pergunta foi se os números de métricas ali de agregado era somente fase 1, e a resposta foi sim. Mas olhando aqui, então, pelo que eu vi aqui, não, né? Então contempla todas. Tá? Seria Qual que é o isso? chamado, Felipe? O chamado é esse aqui, Lucas. Só um minutinho. Tá na ponta do lápis aqui. É o 10343. Vou dar uma olhada aqui, tá, Felipe? Mas o entendimento esse é um assunto que, né, com os assessoramentos aí, a gente vem discutindo bastante, né, e amadurecendo aqui, aí talvez tenha ido por engano aí, mas a informação é que tem que ser todos, tá? Tá bom. Talvez no momento ali, realmente a gente até achou material aí antigo que estava com essa observação, talvez tenha sido baseado em cima disso, tá? Ah, não, beleza. E aí, uma pergunta também, se existe alguma possibilidade, talvez, lá no agregado, se fazer a segmentação lá por fase, por exemplo, até para facilitar a análise, para não ter que ficar pedindo para vocês aí os relatórios, enfim. Perfeito. Aí, Felipe, a gente até está com um backlog de evolutivo ali do filtro, tá, da agregadas. A gente avalia aqui a possibilidade de inclusão, tá, desse ponto. Perfeito. Beleza, obrigado, cara. Obrigado, pessoal. Aí, só antes de concluir, a resposta ao Alex aí, Alex da Sensidia, o Consent ID é validado, sim, está no envio do report, tá? Então, ele não é possível enviar em branco, tá? A gente confirmou aqui no meio tempo. Opa, beleza, obrigado. Bom, pessoal, então eu agradecer a presença de todas as perguntas também. As que a gente, né, ficou aqui de responder, a gente promete dar uma celeridade o mais rápido possível. E a gente vai disponibilizar aqui tanto a gravação quanto a apresentação ali no portal do desenvolvedor. A gente deve enviar isso no boletim, se não hoje, o mais breve possível, tá bom? A Alex aqui, estou vendo sua última pergunta aqui também. Cara, acho que a ferramenta formal aqui é o ticket, tá? Que a gente, né, através do CS10, que a gente tenta aí mais, né, além da CLA, né, responder o mais rápido possível, tá? Caso você queira priorizar algum outro tema, pode mandar um e-mail para a gente ou para o secretariado ali, tá bom? Beleza, Pessoal, beleza, Lucas. obrigado a todos aí, excelente restinho de semana e a gente fica à disposição. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau. Valeu, pessoal.